fora da caridade não há salvação. É uma frase emblemática e simbólica do Espiritismo. Simbólica porque simboliza toda a base que Kardec quis dar à sua doutrina. Porque a gente fala a sua doutrina, porque eu estou falando aqui da codificação de Allan Kardec. Lembrando que existem espiritismos, mas nós falamos do espiritismo, né, codificado por Allan Kardec. Então nós temos essa fora da caridade não há salvação. E o espiritismo sempre foi conhecido por esse lado caridoso. Então nos primórdios aqui, na década de 40, na década de 50, sobretudo com Chico Xavier, os espíritas eram conhecidos por se mobilizarem sempre a favor dos mais necessitados. A gente lembra, por exemplo, do caso do Chico e o abacateiro. Ele ia para baixo de um abacateiro distribuir dinheiro mesmo para as pessoas que precisavam. A gente lembra que naquele tempo, né, Alain, não tinha um serviço social, o governo não se ocupava disso, não tinha uma visão social de atendimento a essas necessidades. Nesse ponto nós evoluímos muito. Hoje existem estruturas prontas para atender essas pessoas. Como o Espiritismo hoje, Alain, se relaciona com essa frase, que, como eu disse, é principal dentro da doutrina: fora da caridade não há salvação? A gente encontra essa frase em quase todos os centros espíritas, nas paredes gravadas, em cartazes, em quadros emoldurados. É uma frase que realmente a gente vê sempre. Mas caridade é amor colocado em movimento. Essa frase tinha que sair da parede e ir para o coração das pessoas. Porque se eu quero colocar o amor em movimento, não é mais hoje, você acabou de falar, na sustentação de comida, de dinheiro para pessoas necessitadas. O que o Centro Espírita deve fazer. Não é mais nessa direção, porque existem órgãos, principalmente falando de Piracicaba e outras cidades, que já existem para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu gostava, porque eu sou velho no movimento espírita, eu gostava quando tinham estas oportunidades, porque muitas pessoas que não tinham o hábito da prática da caridade tinham ali uma escola da prática da caridade. E hoje a gente não tem mais essa oportunidade, por justamente o governo estar suprindo essa mão de obra, essas funções que antes o centro fazia. Nós temos que nos reencontrar dentro do Centro Espírita, né? Qual caridade será que nós podemos fazer? Alain, nós sempre ouvimos críticas ferrenhas ao assistencialismo. E aqui a gente não vai criticar o assistencialismo, porque o assistencialismo é necessário. Sozinho não. Só o assistencialismo ele não tem o poder de transformar, de mudar nada. Ele mantém as coisas como estão e atende a uma necessidade que é emergencial daquela pessoa. A pessoa está com fome, Alain. A pessoa está doente, Alain. A pessoa está com frio, Alain. Então você precisa atender essas necessidades, assisti-la nas suas necessidades. E isso é assistencialismo. Mas só assisti-la nas suas necessidades não é suficiente. É aí que entra a caridade. Porque a caridade, segundo o que nós aprendemos no Espiritismo, é um jeito de viver. É um jeito de olhar para o mundo. É uma visão de mundo. Então, não basta para a gente dar o dinheiro no semáforo, ou dar o dízimo no templo, né, ou dar a doação lá na igreja, e achar que está tudo bem, que você fez a sua parte. Essa visão de mundo tem que perguntar: por quê? Por que é assim? Por que existe tanta miséria e tanta dificuldade? Aí, Alain, nós chegamos em outra encruzilhada. Muitas vezes, o espírita vai responder, porque esse é um problema do espírita, viu, Alain? Ele acha que tem resposta para tudo pronta, muitas vezes. Ao invés de se aprofundar para buscar realmente responder, não, ele já vem com uma resposta enlatada pronta. E a resposta, quase sempre,
vem nesses termos. Existe a miséria porque nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Então essas pessoas estão vivendo provas ou resgates, expiações. São pessoas que em existências anteriores não souberam utilizar bem os seus recursos, ou que aplicaram seus recursos para prejudicar as pessoas e hoje vivem a carência, a necessidade para que possam aprender. É muito comum a gente ouvir isso. Mas é uma visão um tanto perigosa, não é? É muito delicada, porque realmente a caridade não foi colocada em ação. Foi feito por mim um alívio de consciência, dando algum suporte para aquela pessoa que está precisando, mas me colocando num pedestal acima dela, não me igualando, não gerando uma empatia para com a dor dela. Né? Porque só quando a gente tem que pedir, quando a gente tem que se colocar naquela posição, que a gente realmente entende como é difícil a pessoa pedir. Eu já escutei frases da pessoa assim, falar, num sinaleiro eu ganho mais dinheiro que trabalhando. Vai ficar no sinaleiro o dia inteiro e ver se você ganha. Pode ser que você até ganhe. Só que você vai ganhar junto um monte de má vontade, um monte de grosserias. Você vai passar por agruras ali naquela situação. Eu tenho um amigo que é um budista praticante há muito tempo e ele resolveu fazer um voto de pobreza. E o seu mestre lá onde ele morava, num templo budista, falou que ele deveria morar na rua por 1 ano. Ele realmente queria fazer aquele voto de pobreza. E ele foi. E ele morou 1 ano na rua. Ele ficou com sequelas. Ele ficou com sequelas dessa época da rua. Foram momentos assim muito difíceis para ele. Não ele nunca reclamou da fome ou da sede, não é isso. Nem de um lugar para dormir. Isso acho que a gente se adapta. Ele falou das grosserias, das violências que a rua traz junto. Ele passou por situações muito difíceis. Então, realmente, olhar para o ser humano e falar assim, ele está querendo comida. Esse aí é um sem vergonha que só quer dinheiro. A gente não tem essa possibilidade de julgamento. Só teríamos se a gente se colocasse no lugar dele. Como ninguém consegue se colocar de verdade no lugar do outro, porque nunca teve as mesmas experiências de vida do outro, a gente não pode só dar o dinheiro, só dar a roupa, só dar a comida. Não é isso. É se colocar num esforço tremendo naquele lugar. Tentar ver por que ele está naquele lugar e como eu tiro ele daquele lugar. Essa deveria ser a verdadeira caridade. Excelente. Então, por que aquele irmão está naquela situação e como eu tiro ele dessa situação? Por que essa situação existe? Por que existem comunidades inteiras? A gente não está falando de indivíduos. Né? Será que comunidades inteiras são comunidades de vagabundos? Comunidades de pessoas que não trabalham o suficiente? Alain, isso não é a realidade. A realidade é outra. Essas pessoas que moram em comunidades acordam de madrugada antes do sol nascer, estão dentro dos ônibus já se deslocando para os seus trabalhos, trabalham 6 dias, 7 dias por semana, muitas delas, as mulheres sobretudo que trabalham como domésticas, né, nas casas dos mais abastados, muitas vezes trabalham 7 dias por semana, moram num emprego. E, no entanto, a vida toda não tem condições de sair dali, de morar numa moradia mais digna. Então, é obrigatório, imperativo, Alain, que a gente entenda que é uma questão estrutural. Porque como que a gente vai mudar o nosso mundo se a gente aceita viver com base num sistema que a cada ano, isso não é uma frase que eu estou inventando agora, mas a cada ano, nos países capitalistas, você tem um aumento do número de bilionários e um aumento da pobreza. Os Estados Unidos vivem uma crise gravíssima hoje. As pessoas têm crise de moradia, elas estão morando nos carros. Não é uma crise. Nos Estados Unidos não existem favelas, né, ou comunidades como existem no Brasil. Mas lá existe uma crise de moradia gravíssima. As pessoas moram em moradias precárias, muitas pessoas têm suas casas financiadas e jamais vão conseguir pagar
essas casas, outros estão dormindo nos veículos dentro do estacionamento do Walmart. É fácil qualquer um confirmar essas informações fazendo uma pesquisa aqui mesmo na rede. Fora morando naquelas veículos, naquelas vans, assim, que eu esqueci o nome, trailers, né? Trailers, é muito comum. Muito também. comum. Tem parques e trailers espalhados por todos os Estados Unidos que as pessoas ali moram. Mas veja só, há uns anos atrás, eu estava conversando com uma senhora simples e ela falou que ela era de uma religião e ela perguntou qual que era a minha. Eu falei assim, olha, eu não tenho uma religião, eu tenho uma religiosidade. Eu pratico o espiritismo. Ah, eu não gosto do espiritismo. Eu falei, por que a senhora não gosta do espiritismo? Ela falou, porque eu tive uma patroa e ela era bem conhecida. O senhor talvez conheça. Ele falou o nome e realmente eu conhecia. Ela atua bastante no movimento espírita. Mas ela praticamente me escravizava em casa. Então eu ficava pensando, o que o espiritismo faz? É um negócio de rico. E é um negócio para separar o pobre. Então eu não gosto do espiritismo. Aí eu ainda tentei explicar para ela que não dava para pegar um praticante pela doutrina inteira, que aquilo, né, era uma falha tremenda de caráter da pessoa e tal. Mas ficou uma mensagem, porque a gente evangeliza muito mais pelas nossas atitudes do que pela nossa fala. Então aquela senhora, até hoje, tem uma fala bonita na sociedade, mas escraviza a pessoa que trabalha com ela. Isso não é coerente com fora da caridade na salvação. Essa prática que tem que ser acabada na mente daquele que quer praticar o espiritismo. Ele tem que ser espírita 24 horas por dia. Ele tem que ser caridoso 24 horas por dia. Para com quem? Para com todos. Essa é a verdadeira prática do amor, na minha visão. Alain, eu não estou aqui negando o conhecimento espírita. Quando a gente fala de expiação, existe expiação? Existe. Sim, é assim que Deus manifesta a sua justiça. Eu vou ter que viver algumas dificuldades que são inerentes, ou seja, que estão ligadas diretamente às minhas ações. Né? E a gente aprende isso lá no livro O Céu e o Inferno. Né? Essa dor que a gente vive, esse sofrimento é inerente. O que é uma coisa inerente? Que existe condicionalmente enquanto a outra existe. Ou seja, eu sofro enquanto eu ainda não tomo conhecimento da minha necessidade de mudança, que é o arrependimento. Aí quando eu me arrependo e eu peço um arrependimento que vem acompanhado do desejo de reparação do mal que eu fiz, aí a espiritualidade me dá condições para que eu possa trabalhar e para que eu possa então compensar aquele mal que eu tenha cometido. Então, pode existir casos de expiação? Claro que podem. Mas o que Allan Kardec deixa claro em suas obras, quando ele pergunta sobre qual é a causa da miséria, a causa é a sociedade, o homem é a causa, não é Deus. Se fosse a causa da miséria é a estrutura necessária para educar, seria uma miséria pedagógica. Mas Kardec não traz isso, é totalmente oposto. Então o Espiritismo deixa muito claro isso. A miséria é causada pelo homem. Então deve ser resolvida por quem se é causada pelo homem? Pelo homem, pelo ser humano. Nós devemos causar. Então a gente olha para a sociedade, tem miséria, tem infortúnios demais. O que dá para fazer para mudar? Vamos adotar um padrão de entendimento do mundo diferente. Se o sistema que a gente vive está produzindo isso daí, precisamos pensar num sistema diferente. A gente tem que pensar diferente para alcançar resultados diferentes. Né? E é isso que o Espiritismo nos ensina, que num mundo em que se segue os ensinamentos do Cristo, ninguém deve passar fome. No mínimo, né? No mínimo. Há que se buscar, no mínimo, condições básicas de vida para que a gente possa proporcionar a essa pessoa uma condição de transformação, de melhoria pessoal. Então a gente pode ainda continuar com esse lema, fora da caridade na salvação, mas tirar da parede e colocar nos nossos corações. E fora da caridade não como assistência somente, não, mas fora caridade. De uma visão de mundo caridosa. É como eu gosto de falar, é o amor colocado em movimento, 24 horas por dia, toda a sua força. Você tem que ter uma ferramenta de Deus na transformação do mundo com mais amor, com mais caridade, com mais fraternidade. É uma missão que o espírita, não só o espírita, todo aquele que se designa religioso deveria praticar na verdade no mundo. Alain, recentemente nós tivemos, eu vi ontem uma votação em que
os deputados da Câmara negaram um plano do governo que estabelecia impostos para as bets. Para quem não sabe o que são bets, são empresas de jogos. São empresas que ganham dinheiro com a falência das pessoas. Que não pagam impostos hoje. Não pagam impostos, ou pagam o mínimo de impostos em suas operações, ou seja, é uma mina de ouro. E a ideia era que se cobrasse imposto dessas operações, ao meu ver, não deveria nem ser isso, deveria ser proibido essa operação. Eu acho que jogo deveria ser proibido e pronto. E gera muita dependência. Gera, sem dúvida. Mas tudo bem. Não, votaram pela liberação. De ficar sem imposto. De ficar sem imposto. E aí, são essas mesmas pessoas, são essa base política que se coloca contra, por exemplo, ações do governo do tipo Bolsa Família. Eles são contra o Bolsa Família, mas eles beneficiam uma elite que se beneficia da falência das pessoas. Percebe? Então, essa visão de caridade o Bolsa Família é necessário? Tem vagabundo lá dentro recebendo? Provavelmente deve ter. E deve ter até muitos, né? Mas tem gente honesta que precisa desse dinheiro? É a grande maioria. Agora eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a minoria para poder dizer que Bolsa Família não deve existir. Vale Gás. O Vale Gás agora que foi proposto, quantas famílias ainda estão cozinhando com madeira no fundo de casa porque não tem condição de pagar o gás? Então, nós temos que repensar o mundo. Exato. Olhar o mundo com outros olhos. Então, isso é fora da caridade e não há salvação. Então, nós precisamos mudar atitudes.